Olá, sejam bem-vindos ao Premier Racing. Retornamos agora com bastante novidade, com bastante coisa bacana. E claro, sempre agradecer aos nossos parceiros. Vamos lá, o Trópico Designer com a sua arte, decorando aí a sua casa. Entra lá no site, entra no Instagram da Trópico Designer, que é fantástico. Para quem gosta de automobilismo, para quem quer presentear, tem bastante coisa bacana. Ao nosso artista, Vitor Ladeira, que sempre está conosco fazendo sua live paint nos autódromos, com umas pinturas sensacionais. Você que tem o seu carro especial e gostaria de fazer uma pintura especial, chama lá o Vitor, que tem muita coisa bacana que ele faz. Claro, vamos agradecer ao Paleta Filmes, ao nosso diretor, que está aqui com a gente sempre, e a Swain TV, que estamos aqui nos estúdios da Swain TV. E hoje, gente, o bacana do nosso mundo, né, do nosso mundo sobre rodas, é que tem gente que consegue criar cada coisa maravilhosa. Vocês vão ficar surpreendidos com essa história. A gente está aqui com o Rogério Furlan. Obrigada por estar aqui com a gente. Um prazer mesmo. Foi difícil, né? Conseguir Muito difícil. conseguir esse podcast, mas deu tudo certo. Tudo bem com você? Como vai? Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Enfim, deu certo, Deu né? certo. Porque depois de algumas inúmeras tentativas, né, Ju? Legal demais. É sempre um prazer, né? Vai ser muito legal ter esse bate-papo contigo aí e apresentar um pouquinho do que a gente faz aí no mundo sobre rodas. E assim, como que começou a Furlan? A Furlan Automobile, falei certo agora, Furlan Automobile, exatamente. Como que assim, você já veio desse mundo de corrida, de carros de competição, de carros de clássicos? Como que isso já entrou na sua vida? Já tinha isso acontecendo com vocês? Não, ao contrário. O que eu tinha de automobilismo na minha vida era meu pai, que é meu pai, mas ele era mecânico, funileiro, mas o convencional, era de bairro, né? Era uma coisa simples, não tinha muita coisa realmente relacionada, principalmente à competição. E eu sou educador físico, então fiz minha faculdade de educação física, eu tinha uma academia de ginástica, natação, fui técnico de natação, trabalhei em vários clubes aí, trabalhei muito tempo com competição de natação. Mas meu pai, num determinado momento, aposentado, ele começou a trabalhar comigo na academia, mas não era feliz, né? Ele era uma pessoa que estava sempre... A gente sempre olhava para ele de uma forma meio triste, faltando alguma coisa, né? E ele estava meio em depressão. Aí eu conversando com um amigo meu psicólogo, fez lá uma conversa com meu pai, daí ele veio falar: Rogério, teu pai, a única coisa que falta nele é atividade, ele precisa colocar alguma coisa para voltar ele, né, ao que ele gosta realmente, né, que é mexer com carro, esse tipo de coisa. E aí eu fui na época atrás de um pessoal que vendia kit de fibra de vidro para montagem de carro. E assim, eu sempre fui muito apaixonado pela marca Porsche, eu adoro, acho, assim, são sensacional, supra-sumo, né, enfim. E aí eu vi que tinha algumas pessoas que fabricavam umas carrocerias de fibra de vidro para montagem. E eu comprei uma carroceria dessa, comprei um Gol BX na época, um golzinho daqui, lembra dos batedeiras, aqueles Gol a ar, né? E eu levei para a garagem de casa, chamei meu pai e falei: pai, vamos arrumar uma dor de cabeça para você aí, né? Nem falei, nem comentei para ele, né, o porquê, nada disso. Só levei dizendo para ele que era algo que eu queria e eu gostaria que ele me ajudasse a montar aquele projeto. E ele começou a montar aquele carro, a gente foi um trabalho de quase 1 ano e meio aí desenvolvendo. E o legal disso tudo, né, foi realmente onde eu vi um brilho a começar, sabe? Quando começa uma faísquinha. Porque quando eu cheguei com aquela carroceria, era só uma carroceria, não tinha chassi, não tinha base, não tinha nada. E ele nunca tinha feito aquilo. E eu até conversei com ele: vamos em algum lugar, ver quem monta, onde faz, como é que faz. Ele falou: não, você não trouxe para eu fazer? Eu vou fazer. Então deixa para mim. E assim, meu pai, ele não tem 4ª série do primário, não tinha conhecimento técnico nenhum, engenharia zero, né? Então, realmente tudo do que ele aprendeu na vida, do dia a dia. E ele construiu aquele primeiro carro, a gente finalizou aquele primeiro carro. O carro ficou lindo, né? Era uma Spider 550, ficou fantástica, preta, o interior naquela cor melão, assim, de cinema. Tem o carro até hoje? Não tem. Não. Então, e aí o que aconteceu? Aí aquele primeiro carro, depois de pronto, né, ele brincou comigo. Ele falou: tá, e aí, tá pronto, e agora? O que você vai fazer com isso aí? Falei: vou vender. Aí ele: não, mas quem que vai querer comprar um carro que eu fabriquei e tudo mais? Não sei o quê, enfim. Né? Aí anunciei, na época, no jornal Primeira Mão, não vou nem falar quantos anos atrás, e eu vendi esse carro para um juiz federal em Brasília, um rapaz novo, inclusive.
Negociei com ele por telefone na época. O pai dele era de São Bernardo, veio até a fábrica, até a minha garagem, casa, né? que era a garagem, né, onde meu pai tinha a oficina dele. Viu o carro, tirou fotos, revelou fotos. Naquela época não tinha nada de internet, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, e foi tudo assim que a gente fez a venda. E aí esse menino ele veio de Brasília para São Paulo, pegou o carro e foi rodando com esse carro para Brasília. Então, Deu assim, super certo. deu super certo, o carro ficou, e realmente ficou fantástico o carro, né? E meu pai não acreditou que a gente tinha vendido aquele carro. Eu falei, não é possível, né? E aí, depois daquilo feito, eu comprei uma segunda carroceria, mas o intuito até então era só arrumar um trabalho para ele, né? E ele mudou realmente, voltou, né, ao que era, né? A alegria. Meu pai era um cara muito alegre, uma pessoa super de alto astral. E aí ele retomou a vida, né, da forma como ela era. E aí, a partir desse segundo carro, eu já comecei a me envolver mais com a fabricação dos projetos. Então, eu comecei a participar mais, interagir mais. E aí eu vi ali um negócio. Eu vi, pô, isso aqui pode funcionar como um negócio realmente, até para ele, né? Eu continuava, na época, com a academia ainda. E então, eu ia para a academia, dava aula, voltava para casa, ajudava ele durante os períodos entre aulas, até que ele adoeceu. Ele ficou realmente muito doente, né? Eu estava na época que ele adoeceu, a gente tinha 3 projetos já vendidos, a gente conseguiu vender. Legal. Eu comecei a fazer anúncio no Orkut, imagine. O Facebook estava começando e ali depois desse tempo ele, né, como eu falei, ele adoeceu. Aí eu tive que realmente tomar a frente, né, da produção dos carros. Arrumei algumas pessoas para me ajudar inicialmente, mas eu tive que de certa forma buscar o conhecimento técnico para poder começar a produzir aquilo com mais excelência. E ele veio a falecer, infelizmente, e aí eu tive que literalmente assumir tudo isso. Então eu continuei ainda com a academia durante bastante tempo, até que chegou um momento onde eu tive realmente que escolher para que lado eu ia continuar. E aí eu decidi sair do ramo da educação física e me dedicar 100%, porque a gasolina, quando entrou, não saiu mais, né? Aconteceu isso com o meu esposo. Meu esposo é educador físico. Legal. E aconteceu a mesma coisa. Chegou no momento que ou ia para um lado ou ia para o outro, e ele foi para gasolina também. Então. Muito bom, é muito legal. Não tem muito o que fazer, né? Acabou indo. E desde então, hoje, então você administra a Furlan. E como assim? Como hoje você tem uma quantidade de carros já, de modelos de carros que você coloca para venda? Como que funciona? Quantos carros você tem? Tá. Então, no início, né, como eu falei, eu comprava alguns kits, né, de outros fabricantes. E aí eu comecei, né, graças a Deus, assim, eu sempre tive o mérito, vamos chamar assim, de que pessoas boas chegassem a mim. Amém. E aí eu conheci um engenheiro chamado Miguel Rosário, que é dono de uma fábrica de aviões, dono de uma marca chamada Cimax, que é um irmão, é um pai. Ele foi um cara que me salvou em vários momentos aí. E foi a pessoa que realmente começou a profissionalizar o que eu fazia. Porque até então, você imagina, eu vendia um carro, eu fabricava um carro. O segundo carro já era totalmente diferente daquele primeiro. O próximo já era totalmente diferente, porque cada carro que eu fazia, eu já inovava uma coisa, eu melhorava. Até pela minha falta de conhecimento técnico, realmente, né? E ele, quando ele veio me conhecer, foi até porque ele queria adquirir um modelo desse projeto. E ele veio até mim com uma proposta maravilhosa, né? Ele queria o meu molde para fabricar um carro em fibra de carbono, na época. Nossa. Porque é o material que ele utilizava para fabricar os aviões dele. E aí o que aconteceu? Ele até se surpreendeu, porque ele foi em outros fabricantes que se negaram a isso, dizendo que ia estragar o molde e tal. E era o meu primeiro molde. Eu tinha um molde que eu fabriquei, o molde desse modelo de veículo, para começar a produzir. E a minha resposta para ele foi o contrário do que todos os outros. Eu falei, tá, eu deixo você fazer desde que você me ensine a fazer. E aí a gente acabou criando uma história assim, muito legal, né? Hoje a gente é amigo de... Não, enfim. E ele começou, como engenheiro começou realmente a me dar a linha de como executar e desenvolver os projetos de uma forma diferenciada e padronizada, que é realmente o essencial, né, para esse tipo de projeto. E aí eu fui crescendo com os desenvolvimentos e construindo moldes. E, assim, eu tenho um problema sério, que eu não consigo... Eu tenho problema com rotina. Sei. Então, assim, eu faço por algum tempo uma determinada coisa, aquilo para mim... Chega, eu preciso já inovar, Tem que mudar, tem que mudar, eu tenho que partir para algo diferente.
Hoje se eu contar, eu devo ter um acervo de moldes de aproximadamente uns 25 carros, Nossa. modelos de carros diferentes. Dá para fazer uma baita concessionária. Olha, dá para fazer uma linha assim, dá para criar um museu só com o que eu tenho de acervo de molde. Mas o que a gente tem hoje como linha de trabalho mesmo, na verdade, são 12 modelos de carros. Bastante, né? Ainda assim, bastante. Bastante. Dos 12, a gente focou basicamente em 4 modelos, para exatamente tentar ter uma linha de construção e depois do desenvolvimento da empresa que eu comecei, que era artesanal, pequenininha. A gente hoje é uma fábrica, uma montadora, com linha de produção, com uma linha de montagem. E por conta de padronização, a gente decidiu ficar com menos modelos e se aperfeiçoar mais, né, em cada construção. Na verdade, você não é... Você é uma montadora. A Furlan é uma montadora de veículos. Isso é bacana demais. Literalmente. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned. Tem muita gente que fala que não tem montadora nacional. Eu vejo algumas pessoas, não, a primeira montadora vai no centro. Não, a Furlan já existe. É uma montadora de veículos. É uma montadora de veículos. Isso. Não é apenas uma que constrói ali no fundo da garagem. É realmente uma montadora. Quando a gente começou, eu digo que eu não era fundo de quintal, porque eu era na frente do quintal, né? Era no portão. Mas aí tem uma outra parte da história que é maravilhosa, que eu tive durante todo esse trajeto, como acho que todos os empresários, né, têm na vida, muitos percalços, né? E aí a gente teve alguns acontecimentos que me levaram quase à derrota, literalmente. Mas como eu sou... Hoje dizem que você não é mais teimoso, né? É resiliente. Mudou a palavra. Mudou a palavra. Mas é a mesma pessoa, né? Exatamente. E eu, pela resiliência, pela persistência, pela teimosia, sempre tentei recomeçar e recomecei. Até que eu conheci essa moça, a Milena, que ela está atrás das câmeras, vocês não estão vendo, mas ela está atrás das câmeras, que me ajudou a ser o que eu sou hoje. Então, por quê? Porque eu tive uma oportunidade na época de levar a minha fábrica para Portugal. Foi uma proposta que foi feita para mim, por uma pessoa lá de Portugal. Enfim, foi criado todo um desenvolvimento, um projeto para isso, que no final foi um golpe gigantesco. Mas gigantesco e meio, assim, algo que só não acabou comigo por conta de muita teimosia. E aí eu consegui voltar, consegui trazer minhas coisas de volta, consegui recomeçar. E teve um projeto em particular, que foi uma releitura da 356 Gemundi, que é um carro que o Fernando Porsche construiu. Foi o primeiro carro pós-guerra que ele fez. Uma história muito legal. E esse carro deu uma repercussão muito bacana para essa retomada de vida que a gente tem, né? Vamos falar assim, essa segunda etapa. E coisa que eu vendia 2 carros por ano, eu vendi 15 carros num mês. Uau. Foi um mês? Um mês. Legal. Um mês. E aí eu me vi travado, né? Como é que você imagina? Eu no quintal de casa, como artesão, meu alvará era de artesão, porque quando eu fui buscar licença e tudo isso na prefeitura, ninguém sabia como me te colocar. Enquadrar no KNAI, né? Não tinha. Não tinha. Então eu virei um artesão. E a partir daí, ela, que é da área veterinária, também não tem nada a ver com automobilismo, fez a proposta e pedia, né? Falou, você sai daqui, você tem que profissionalizar, né? Você tem que transformar isso aqui em algo maior, em algo melhor. A fábrica está pedindo para nascer. E aí eu falei, se você vier comigo, a gente consegue trilhar. Porque se é para crescer, eu preciso de apoio, né? Uma mesa é formada por várias bases. E ela veio realmente, né, saiu do trabalho, entrou comigo, me ajudou nisso tudo, nessa transição. E aí a gente alugamos um espaço maior, aí sim, abrimos um CNPJ, e começamos realmente esse caminhar de empresa, literalmente, né? E é onde a gente está hoje, aí, agora, nessa baita briga. E onde fica a fábrica da Furlan? Hoje a fábrica fica na Grande São Paulo, cidade de Franco da Rocha. Legal.
E assim, como que faz? Eu quero comprar um carro Furlan. Como que funciona? Existe algum local que eu possa lá visitar o carro? Como que funciona isso para que o cliente chegue até você? Tá. Nós não temos um showroom, né? Eu digo que o nosso showroom é o próprio chão de fábrica. No espaço que nós temos hoje, nós somos divididos em 2 galpões. Um galpão é a parte industrial, é a parte onde tudo nasce, né? Então, Confeccionado ali. é onde é fabricado o chassi, onde é fabricada a carroceria, a parte de laminação, toda a parte de preparação. E tem um galpão que é o que a gente diz que é a linha de montagem propriamente dita. Então, ali o carro entra a partir da pintura num processo de linha de montagem. Artesanal, mais uma linha de montagem. Então, aquilo é o nosso showroom. Aí, assim, a modesta parte é lindo de se ver, né? Porque é o grande diferencial dos clássicos, né? Do que a gente vê hoje de uma montadora ou dos carros convencionais, que hoje é tudo muito parecido, né? E se você Robotizado. aquela coisa, né? É mais frio, vamos dizer assim. E quando eu olho da janela do escritório para o chão de fábrica e eu vejo lá o Cobra, GT40, agora a P4 330 nascendo, e que são carros que têm cada um o seu design, cada um o seu estilo, o seu glamour, é fantástico. E coloridos, né? Assim, numa forma Sim. geral, muito legal. E o cliente personaliza tudo do carro. 100%. Toda a parte estética do carro ele personaliza. Banco, estofamento, formato de cor, tudo. Sim, então, aí você perguntou como é que a gente faz a venda, né? Quando o cliente nos procura, normalmente, óbvio, né? É uma pessoa que realmente tem o gosto pelos clássicos, já conhece, né? Tem aquela adoração. Normalmente, pessoas que viam, né? GT40 em Le Mans, o próprio Cobra, carros que fizeram história e ficou no sonho de muita gente, né? E ter a possibilidade de ter um carro desse para andar na rua, você simplesmente sentar, sair da tua garagem e tomar um sorvete, é muito inusitado, né? Então as pessoas veem isso de uma forma fantástica. Com certeza. E aí eles nos procuram pelas redes sociais. A gente hoje é praticamente canal de venda rede social. E o carro ele nasce a partir do piloto. Então o que é isso? Você imagina, esses carros todos que nós fabricamos eram carros de competição quando nasceram. Nasceram para ser carro de corrida. E aí o cliente chega para mim, que são clientes normalmente hoje, né, que a estatura das pessoas realmente é muito maior. Então eu tenho pilotos lá, a gente fala piloto, mas o cliente, né, quer comprar o carro com 1,90m, 1,80m, até 2 metros de altura, que querem entrar num carro que foi construído para um piloto de 1,55m que pesa 50 quilos, né, que é um jockey praticamente. Então o que a gente fez, né, qual foi a grande sacada? Por isso que a gente chama de releitura, inclusive. A gente tem a parte estética usual do carro, como eram os clássicos originais, porém, toda a parte estrutural do carro foi desenvolvida para poder absorver um piloto de alta estatura. Então, eu consigo enfiar um piloto num GT40, um piloto de 2 metros, 2,15 metros de altura tranquilamente. Por quê? Porque o projeto vai nascer a partir dele. Então, é um terno que nós vamos fazer. Então, o chassi, por exemplo, quando eu estou fazendo a confecção do chassi, o cliente tem que ir até a fábrica. Então, a gente vai colocar o banco no lugar, colocar a pedaleira na posição para ele, a posição do volante, da alavanca de câmbio. Ele é todo estruturado a partir do piloto. E aí a gente modela todo o resto do carro em cima disso. Como fórmula, nós pensamos nisso também e modificamos os chassis, porque hoje realmente a grande maioria, a estatura é 1,80m, 1,90m. E se você colocar num carro de fórmula comum, né, que não vai dar certo. A gente também teve que fazer essa releitura do chassis por conta disso, por conta do público. Tem que readequar, né? E assim, hoje, como que funciona? Eu compro agora, daqui mais ou menos quantos meses eu recebo o carro? Hoje o nosso trabalho é tudo por encomenda. Em média, nós estamos entregando um carro de 12 a 15 meses cada projeto. E também depende da personalização que o cliente queira. Então, assim, isso dentro de um padrão que a gente tem já de construção, a gente consegue levar esse tempo, mas aí a gente tem clientes que, por conta, né, da personalização, do gosto, então ele começa a buscar imagens de fabricantes fora do Brasil ou dos próprios carros originais, então pedem modificações, uma motorização especial, né? Agora mesmo a gente está desenvolvendo vários projetos com Coyote 5.0, que são motores modernos, utilizados nos Mustang hoje,
para fazer toda uma readequação no nosso chassi. Então, isso pode acarretar uma diferença de prazo, né? Passando mais 15, 18 meses, algo assim. Mas, em média, de 12 a 15 meses hoje uma entrega. Então, para eu acessar a Furlan, eu tenho que entrar na sua rede social. Qual que é o Instagram da Furlan Automobile? Furlan Automobile. Aí Então, @ Furlan Automobile, você já vai legal. encontrar ali. Então, gente, entra no Instagram, conheça a Furlan. A gente está falando que sim, existem montadoras de automóveis aqui no Brasil que fazem esse trabalho impecável. Como que eu descobri isso? Eu estava lá em Interlagos num dia de treino, olho para o lado, tem um carro da Furlan do meu lado. Por que a Furlan estava lá no Interlagos, dando uma voltinha escondida de todo mundo? É uma vontade de ir para a pista, de sair da rua e ir para a pista? A parte de competição, ela aconteceu aí na verdade, a gente, pelo processo de venda normal, um amigo me procurou, hoje é amigo, eu não o conhecia, né? Mas um piloto me procurou com uma proposta de desenvolver um novo carro de corrida. Porque eles participavam, eles tinham lá alguns carros, era uma equipe de competição aí, um pessoal que já tinha alguns carros, e eles queriam algo diferente. Então, eles conheceram, né, a empresa e sabiam, né, do potencial de desenvolvimento de projetos, então nos procuraram atrás de um novo projeto de carro de corrida. E eu lembro que, na época, eu fiz uns 2, 3 desenhos, alguma coisa diferente, porque eu também faço, né, a parte de design, e apresentei para eles, né, os desenhos, né, mas nunca acertava realmente dentro do que eles esperavam. E aí, a gente, numa reunião, eles comentando, né, sobre o projeto, não, a gente quer assim, quer assado. Eu falei, olha, vocês querem, não precisa ser criado. Vocês querem, já existe. Tá aqui, tem aqui. Só aí, olhar ali para o lado que está aqui. Foi bem por aí. Aí eu estava, né, acho que era o nosso segundo GT40 em produção, e eu abri, né, a gente estava numa sala de reunião e eu coloquei na tela da televisão, eu coloquei a foto do GT40, né? Assim, não é isso, baseado nisso seria fantástico. Eu falei, e se fosse isso? Seria mais fantástico ainda, né? Então, quer dizer, um projeto com o GT40 é o que a gente realmente gostaria. E foi assim que nasceu o que a gente chama hoje de Furlan Racing. Então, a gente fez o desenvolvimento. De novo, o Miguel Rosário, ele foi o engenheiro responsável pelo primeiro projeto do carro de competição da Furlan. E foi um carro... Essa foi uma história, assim, para lá de fantástica, porque se eu te disser que eu nunca tinha entrado num autódromo, assim, de perto, de ver, assim para mim eu sou aquela... O fã do automobilismo, da minha parte, era o quê? Era Ayrton Senna correndo, era aquilo que 99% dos brasileiros viveram. Então, foi uma novidade tremenda, né? Tanto que um dos acordos que eu fiz com essa equipe é que eles me trouxessem tudo que... os regulamentos, como deveria ser construído o carro, o que realmente era necessário para a construção do carro e tal. E, a partir disso, a gente começou esse desenvolvimento. Então, o Miguel... ele, inclusive, que teve parceria, ele conhecia o Ayrton Senna, conheceu o Ayrton Senna. Que massa. Teve assim, ele tinha bate-papo de boteco com o Ayrton Senna, para você ter ideia, no Rio de Janeiro. Sim, nossa. Assim, surreal, né? Ele começa a contar as histórias e a gente enlouquece, né? E ele tinha já alguns desenhos, alguns esboços do que ele fez junto com o Ayrton Senna. Então, ele trouxe muito dessas ideias para dentro desse projeto. Que massa, porque... Foi sensacional. Eu estou lá, né? Nosso dia a dia está em Interlagos treinando. Você olha para o lado, é um equipamento totalmente diferenciado do que tem ali no meio, né? Tá todo mundo ali com o seu Corsa, carro de turismo, ou uma Mercedes, ou um Celta. Você olha para o lado, tem um GT do seu lado, totalmente diferente, com uma pintura fantástica, Sim. né? Lindinho assim. E foi sensacional ver o carro ali. Eu não vi na pista, eu vi no box. Então, Foi legal demais. Mas se acontecer de alguém querer comprar um carro para racing, será que sai essa proposta? Sai, com certeza sai. Então, a partir disso, o que a gente fez? A gente, literalmente, esse foi o primeiro projeto nosso de competição. Esse carro andou bastante, né? Nós participamos dos 500 km de São Paulo, algumas outras
track days, né? Nada realmente oficial, mas tudo para entender e desenvolver o projeto como se deve, porque afinal era o primeiro carro de corrida que a gente fazia, sem nunca ter entrado numa pista, né? E aí várias outras pessoas participaram, né? Tem um mecânico e piloto chamado Denis Canterucci também, que é figuraça, assim, é um cara preparador de motores, é um cara fantástico, um mecânico de primeira linha, um baita piloto, que ajudou a gente no desenvolvimento também geral do carro, algumas outras pessoas. E hoje a gente já tem a definição do que é o projeto do nosso carro de competição que está em produção. Que bacana. Então ele está realmente nascendo aí de uma forma agora já não tão embrionária, né? Já é algo mais mastigado, algo que a gente já entendeu, porque é óbvio, né? Como todo primeiro projeto, é um primeiro protótipo, tem muitos acertos, muitos ajustes. Teste em cima de teste. Em cima de teste, isso é. Porque aí eu comecei a vivenciar e entender o que era o automobilismo realmente. E aí a gente viu essa necessidade e depois de muita cabeçada, então hoje a gente já tem realmente a fórmula do sucesso ali de uma forma muito legal, inclusive com já o desenvolvimento de um segundo projeto, que é o P4 330, que a gente chama de Furlan Mark IV, que é uma releitura também de um dos maiores ícones aí do automobilismo, né? Quem assistiu Ford versus Ferrari vai saber o que eu estou falando. Falando de um filme. E que vai ser maravilhoso, né? Porque você imagina a gente ver hoje essas duas lendas correndo lado a lado na pista. Sim. Eu acho que é para arrepiar quem gosta de automobilismo de uma forma fantástica. E assim, a gente está falando uma releitura, só que um carro 0 quilômetro, né? A gente está falando de um produto que não é um clássico, que nasceu em 1970, andou muito tempo e está na pista. Não, a gente está falando de um carro zero, né? Um carro 0 quilômetro. E com tecnologia, né? São carros feitos em fibra de carbono, uma estrutura tubular, né? Desenhada com engenharia aeronáutica, peças atuais, né? Uma mecânica atualizada. Então, carros com injeção eletrônica, né? Com todo o requinte aí que realmente a gente busca para ter uma performance. E, claro, dentro da categoria, né? São projetos que a gente quer desenhar dentro da categoria 2.0. Inicialmente, a gente não pensa em fazer veículos V8 ou alguma coisa já realmente de grande porte. Porque que aí legal, hein? Um seria, V8. Vai ser V6? Por encomenda a gente faz. Não, inicialmente a gente quer montar ele com o 4 cilindros. Tá. A gente pensa como motor hoje do Mitsubishi Lancer. Tá. Que é um motor legal. Assim, a gente monta, esse primeiro foi já com o do Lancer. Câmbio do Santana 2.0, assim, um Frankenstein bem estruturadinho, ficou muito legal. E foi um conjunto que ficou muito harmônico. Então, é um carro que tinha, dentro do custo, vamos falar assim, fantástico. É um carro, um custo muito acessível e que dá uma brincadeira, uma diversão assim fabulosa, né? Assim, que a gente teve nos 500 quilômetros de São Paulo, que foi um must, né, para o tipo de projeto que era, né? E o mais legal, né? Deixou todo mundo meio de boca aberta, né? Quem são esses caras, né? Quem que vocês estão? Onde saiu? É isso que eu estou te falando. Porque eu tô nesse meio, sei lá, 10 anos. Então, você tá quase todo dia ali, você já sabe, você conhece de quem abre o portão e quem fecha, né? Conhece todo mundo ali. Eu olhei pro lado e falei, que carro é esse? Que pessoal é esse quem que são tá esses aqui? caras, esses curiosos aí? O engraçado, porque eu já conhecia vocês pelo Instagram, mas na parte dos clássicos, não na parte de corrida. Né? Eu falei, isso é sensacional, isso aqui tem que ter isso aqui, sim, Interlagos, quer dizer, em qualquer autódromo aí. E a Furlan, na parte de clássicos, quais os países, quais os lugares mais inusitados que tem carro da Furlan por aí? Você já conhece algum lugar assim diferente? Olha, o mais longe foi Japão, a gente já vendeu carro para Japão. Que legal. Para o Japão. Então, nós temos carros na Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Uruguai, Argentina. A gente está bem espalhado por aí. Nossa, gente, estou fascinado porque realmente a gente não conhece do poder, né, que nós temos aqui. Imagina, a gente tem uma fábrica, uma montadora que hoje você constrói ao longo do ano quantos carros? Então, nossa meta para 2025 são, em média, 30 carros. É o que a gente espera para esse ano aqui. Ano passado foram 19 carros, 18 para 19 carros. Esse ano praticamente dobrou, né? Praticamente dobrou. Mas a gente ainda está a missão ainda é essa reestruturação da empresa. Porque hoje, onde nós estamos hoje está pequeno.
Então a gente está procurando um espaço maior, estamos buscando investidores, inclusive, aí galera, vocês apaixonados por carros aí, que quiser conhecer a Furlan, nós estamos atrás realmente de investidores, porque a gente tem uma demanda muito legal, o produto é muito legal, e a gente precisa expandir, né? Porque a procura que a gente tem e pelo prazo de entrega, né, que a gente estamos atuando hoje, a gente está, às vezes, segurando para não vender, exatamente por conta do espaço, né? E outra coisa, né, que é um problema sério hoje, mão de obra, né? Mão de obra é um problema que eu acredito que todo empresário tem essa dificuldade também, principalmente a nossa que é artesanal, né? São pessoas que realmente têm que lidar com a mão, que têm que ter um conhecimento. Então, Paciência, cuidado, carinho, né, em fazer. Isso é raro, né? E é o ser humano, né? E a ferramenta mais difícil de se lidar é exatamente o ser humano, né? Então, hoje a grande dificuldade nossa está nesse aspecto. Mas a ideia é crescer. E eu estava conversando com ele aqui, porque não sei se vocês repararam, a camiseta dele é da Furlan, com um baita desenho aí de um carro. É um GT40, estilizado. E eu acredito que em breve, pelo site, né, vocês vão poder também comprar tanto mobiliário, né, de decoração, vai ter e camisetas, nossa, Dia dos Pais, tem essas datas super especiais, Natal, ou até mesmo decorar a sua casa. Acho muito bacana isso. E também é um outro braço da Furlan, né, que vocês também vão começar, ou já produzem, produtos de decoração automotiva. Sim, na verdade, a gente já há bastante tempo, desde o começo, né, inclusive, né, a gente já teve, eu lembro que ainda na minha casa, né, quando a gente produzia, eu cheguei a vender alguns projetos que eram só para decorar a garagem ou a sala da pessoa. Então, eu fiz uma Spider 550, que era decorativa, era um carro que ficava literalmente na sala da pessoa, um Cobra também foi decorativo. Recentemente, nós vendemos um GT40 para a própria Gulf, né? Hoje está no prédio da administração da Gulf, que está retornando ao Brasil aí com os postos de gasolina. Então, essa vertente da decoração sempre foi alguma coisa que eu gostei muito, porque aí já é um produto mais rápido, mais fácil de construir e que na decoração eu consigo colocar realmente a criatividade aí a toda prova. Então, a autenticidade da Furlan ali envolvida. Muito legal. Então, é uma vertente que tem crescido bastante. A gente tem realmente muita procura. Cadeira egg, né, aqueles quadros miniatura. E a gente está buscando exatamente trabalhar com os carros que nós já produzimos. Então, fica bonito demais, né? Um quadro, como hoje o pessoal normalmente vende aqueles quadros da Fórmula 1 miniatura. Então, a gente coloca um GT40, a gente coloca um Cobra também estilizado. Então, toda essa linha fica muito legal. Isso cria uma autenticidade para as pessoas, né? Porque hoje você vai nas lojas de decoração, é tudo muito igual, né? Não tem a característica das pessoas. Então, acho que isso é bem bacana para ter na sua casa. É diferente, principalmente garagens, né? Hoje existe as man caves, né? Que o pessoal está fazendo aí. Então, que homem é que não fantástico, quer, né? né? A Man Cave é fantástico. Eu acho sensacional os projetos deles. Não, eles são fabulosos, né? Fabulosos. E é muito legal, né? Porque até a gente fez, né? Recentemente teve um cliente que fez um Cobra e aí ele, fazendo o carro, ele já falou, já preciso construir uma garagem para mim. Por conta do carro, deixa eu fazer uma garagem. Exatamente nessa linha. Então, ele já construiu uma garagem especial, pegou, né, o arquiteto dele já fez toda a parte de designer da garagem baseada no carro. Então, é toda decorada, né, com o tema do Cobra, né, que foi o carro dele. Então, isso é muito legal. A gente também já mobiliou escritórios de posto de gasolina. Dá para a gente fazer, por exemplo, né, a frente do Cobra, que a frente dele é icônica, né, linda, né? A frente do Cobra é uma mesa de escritório. E fica muito legal. Então, tem muita coisa que dá para trabalhar, né, com a decoração. Né, Só usar a criatividade. E aí, como que funciona? Também nessa parte desse tipo de criação, o cliente senta com você e fala, olha, eu quero fazer... O arquiteto fala, olha, eu gostaria de fazer essa parte, isso. Aí vocês vão lá, criam e entregam. Seria mais ou menos isso? Hoje a gente ainda tem um foco principal na construção dos veículos. Foi o que a gente começou e a gente tem uma demanda já para isso. Então, a gente realmente está focado nisso. Mas a gente tem, sim, essa vertente e a gente já atende também esse lado. Só que ainda por encomenda. É um trabalho que a gente está fazendo aqui de passinho de tartaruga, que a gente quer o quê? A gente quer criar já uma linha de produtos de decoração para ter em estoque, né? Colocar em algumas lojas, né? Montar algum tipo de showroom realmente numa escala diferenciada, para ter produtos à pronta entrega.
Mas hoje a gente faz ainda por encomenda, né? Se tiver paciência de esperar, com certeza a gente consegue desenvolver alguma coisa Não, mas muito legal. imagina, um GT4, um Cobra na sua parede da sua casa. Muito legal. Eu postei recentemente uma foto. Nós não fabricamos, né? Foi uma imagem até que me mandaram como base, que era um GT40, era uma mesa de jantar. Então era o GT40 como se fosse a base da mesa, um tampo de vidro gigante com as cadeiras em volta, não uma mesa de jantar. Mas aquilo, imagina, uma mesa de reunião, enfim, né? Quero fazer isso com fórmula. Tô Meu, só esperando. Maravilhoso. Vamos ficar paradinho para poder fazer isso. É muito legal. E assim, mudando de assunto, eu sou aqui uma Hellis Mortal e gostaria de comprar um Cobra. Claro, não é um preço de um Corsa, né? E como que funciona isso? Tem algum tipo de crédito? Como que funciona para a pessoa ir pagando? Existe algum formato de pagamento dos carros? Como que é essa parte? Tem. Legal. Hoje a média de valor dos carros ela vai de 250 a 300 mil reais. De um 4 cilindros até o famoso V8, né? Que é o que a gente realmente tem hoje de prateleira. Dentro do prazo de entrega que nós temos, normalmente nós dividimos o valor do carro dentro desse prazo de entrega. Então, se eu vou demorar 12 meses, eu divido em 12 parcelas iguais para o cliente. Literalmente, assim, é simples assim. E a gente tem hoje possibilidade de financiamento também desses veículos. Então, isso é uma base legal. A gente está entrando na tabela Molicar. Então, nossos carros vão ter uma tabela. Então, tem toda ali uma classificação para que os bancos consigam financiar também. E a gente tem parceria com alguns bancos. Hoje, o Banco Sicredi, o Banco XP, que conseguem, através de um investimento que o cliente tenha, fazer o financiamento também para os carros. Então, é uma linha muito bacana aí também para aquisição. E o consórcio. A gente tem uma linha de consórcio, a gente fez uma parceria com a Porto Seguro, e a gente tem uma linha de consórcio também para os carros. Então, você pode adquirir um Furlan hoje com consórcio também, com carta de crédito. Que máximo isso. Aí você vai pagando, quando a sua carta for contemplado, você vai lá e pega o seu Cobra. A diferença é que o carro ele começa a ser construído a partir da contemplação. Tá? Então, você não tem lá é diferente de uma concessionária, que você contemplou a carta, você vai lá, escolhe o carro, pega e acabou. Não, ali é que ali inicia o teu processo. Então, você foi contemplado, ali você vai iniciar a construção do teu projeto. Até essa semana aqui, a gente teve a contemplação de um cliente, e ele já nos procurou para iniciar esse desenvolvimento. Até mesmo porque tem a personalização total do carro. Então, a partir dali que vai começar a sentar no chassi e ver o que vai fazer com o carro. Não, legal. Tem vários formatos de pagamento, então, né? Então, a gente tem consórcio, financiamento e o próprio pagamento ali parcelado dentro da própria Furlan. Isso. Que é o mais fácil, né? Porque aí não tem a provisão de crédito, não tem juros, não tem nada. É literalmente dividido dentro do prazo de entrega. E a gente tem uma maneira muito familiar, eu diria até, né, nesse sentido, que o cliente ele acompanha a construção do veículo. Então, ele vai observar, ele vai ter a possibilidade, né, de estar presente, de avaliar, de estar junto, de aprovar as construções. Então, por exemplo, a gente chega numa etapa que é a etapa de preparação, onde você finaliza ali alinhamento da carroceria, gap de porta, que são os pontos realmente ali de acabamento crucial, onde o cliente pode ir até a fábrica, escolher. Até durante o processo de pintura, tem clientes que acompanham a pintura do carro, não, ficou nesse tom, é isso, segura essa cor, ou às vezes acontece, e assim, infelizmente não são poucas as situações, mas o cliente pintar o carro da cor que ele escolheu, e quando ele vê pintado o carro, ele se arrepende, aí quer mudar a cor. São esses pontos, mas é o que é o carro personalizado. Realmente essa é a nossa força, né? Entregar para o cliente o que ele deseja, né, do começo ao fim do projeto. Então, ter a possibilidade de você acompanhar o nascimento do carro, de você observar ali como foi construído cada detalhe do carro, isso é fantástico, né? Muito legal. Isso, sei lá, a gente pode chamar como uma Lamborghini brasileira ou uma... Como que é aquele outro? Menos. Não, tem uma outra empresa na Itália que fabrica os carros assim, né? Bugatti, não. Bentley. Tem umas empresas que na Europa fazem esse formato, né, de fabricação dos carros. Sim. Nossa, isso é sensacional. Então, a gente tem uma montadora brasileira que fabrica carros icônicos
de corrida, que você pode andar com ele na rua. Ele é emplacado? Consigo Emplacado. colocar placa, consigo tomar multa e etc. com ele. Principalmente O multa. motor V8, você acha que a gente vai andar como? Principalmente multa. Todo mundo me pergunta, né? Não, qual a velocidade máxima que esse carro chega? A velocidade máxima permitida nas estradas, amigo. Calma. Mas sim. Você já testou isso? Quanto que é a velocidade média aí de acelerando vai Ó, no o que máximo eu, aí? assim, até por questão de objetivo, né? Interlagos, vai. Vocês aceleraram Interlagos lá, como que foi, assim? Que eu me lembro, o nosso GT40 2.0, velocidade máxima dele, se não me engano, 230, 240 km por hora. Mas a gente está alguma coisa falando de Competição. 4 cilindros, mas e o clássico? Então, não sei. Nunca testou? Não, nunca A gente testei. precisa testar isso. Uhum. De 0 a 10 segundos, quanto faz? Chegar uns 200, 230, pensou? Algumas brincadeiras a gente já fez, né? Tem um parceiro nosso lá, né? Trabalha com a gente na empresa. Ele é engenheiro Volkswagen, engenheiro Ford. E ele era engenheiro de performance. E ele ficou um tempo com um dos nossos carros fazendo alguns testes, né? Ele falou, olha, não testei o 0 a 100, mas eu já emparelhei com uma Mercedes no farol. E quando abriu, eu olhei a Mercedes no meu retrovisor. Assim, e eu fiquei surpreso. Assim, ó. Eu falei, não precisa fazer o 0 a 100, tá bom, isso aí a gente já tá legal. De outra forma, também a gente pode levar ele no dinamômetro. Aí vocês não tem risco de tomar multa na rua. Sim. E lá a gente vai saber quanto que ele dá. Mas isso é... Então, olha isso, gente, que bacana. A gente tem uma montadora nacional chamada Furlan. Os carros são carros icônicos de corrida, que você pode andar com eles nas ruas, são emplacados, tem financiamento, tem consórcio, você consegue parcelar o carro diretamente com a fábrica, você consegue acompanhar o nascimento do seu carro, todo o processo de fabricação dele. Isso é no Brasil, cara. E fica aqui ao lado de São Paulo. Você consegue ir aqui, pegar 40 minutos, em 40 minutos você chega na fábrica. Eu acredito... Olha, já criando mais um produto, viu, Milena? Desculpa. A gente podia fazer excursão, hein? Experiência de fábrica, de conhecer a Furlan. Acho que para quem gosta de automóvel, para quem gosta de carro de corrida, ia ser sensacional. Já pode colocar lá um ingresso para o pessoal ir conhecer a fábrica. É legal demais. A gente teve... foi até bacana, né? Um pessoal da cidade, né? Um pessoal da prefeitura da cidade veio nos procurar para colocar a fábrica como ponto de turismo. Eu acho que deveria. E realmente é bonito, né? Quando você entra na fábrica, a visão que você tem realmente é muito legal, é muito bonita. A gente está fazendo alguns eventos, já fizemos 2 eventos, onde a gente convida alguns clientes para conhecer a fábrica, fazer um test drive, né? Entender, conhecer um pouco mais, né? Principalmente entender como são construídos os carros, né? Então isso e quem quiser conhecer, quem tiver realmente a fim de ir lá, dar uma olhada, conhecer, ter ideia de como tudo é feito, a fábrica está sempre aberta. Vai ser um prazer imenso. Então, entra no Instagram, Furlan Automobile, e lá vocês vão conhecer todo esse processo. Já entra lá, já manda mensagem, já conversa com o Rogério, já agenda seu horário para ir lá conhecer essa fábrica, porque são raridades que a gente tem aqui no Brasil e a gente não tem noção das coisas que acontecem e do poder criativo e da qualidade de produtos que a gente tem aqui. A gente não está falando de um brinquedo, a gente está falando de um baita carro, né? Estou muito feliz da sua presença aqui. Agradeço demais a sua paciência em me responder. Você consegue vir, você consegue vir. Eu acredito sim que a gente tem que engajar os nossos empresários, os nossos empreendedores que a gente tem aqui no Brasil. É uma honra ter a Furlan aqui conosco. Espero em breve essa fábrica aí se multiplique, quadruplique o tamanho. E em breve também, de olhar para o lado no box e saber que tem 30 carros competindo ali do lado e um monte de piloto andando no carro de corrida de vocês pelas pistas aí, que eu acho também sensacional, porque a experiência de você andar num clássico 0 km com um baita motor ali do seu lado, eu achei fantástico. Achei isso fora da casinha do que existe aqui no Brasil do automobilismo. E para você que é empresário, para você que é investidor, que eu conheço bastante aí que está assistindo a gente, quiser conhecer lá os dados da Furlan, conhecer um pouco a história do Rogério, conhecer lá a Milena, conhecer a fábrica,
eu acho também um baita investimento que vai trazer um retorno muito grande, porque realmente, de um ano para o outro, você quase dobrar a sua produção. Imagina isso daqui 10 anos, como vai estar funcionando, né? Obrigada mesmo, parabéns por acreditar, né? Eu também sou resiliente, como você fala. Eu tenho essa questão de ser muito resiliente. Mas é muito bom ver isso acontecer, assim, de olhar o Instagram, de ver ali aumentando os números, de conhecer a história, de saber que você realmente conseguiu proporcionar um final de vida para o seu pai ali sensacional, né? De estar com ele ali construindo o carro junto com você. E a partir daí de ter essa baita empresa, esse baita negócio. Muito obrigada, viu? Não, legal. Eu que agradeço muito. Ainda bem que você foi persistente também. Teimosa, né? Igual eu, somos teimosos. E que bom que deu certo, né? Isso é muito legal, é muito bacana a gente poder dividir um pouco da experiência que a gente tem, da vida que a gente teve, na verdade, né? Porque isso hoje literalmente é minha vida, né? Isso se transformou na minha vida. Eu comecei... Sempre quis ser dono do meu próprio negócio, né? Desde a época que eu comecei com a academia, eu tinha 18 para 19 anos de idade. E eu poder ter a oportunidade de ver que tudo que eu construí gerou frutos. E hoje eu consigo dar trabalho para muita gente, né? Oferecer a possibilidade de um trabalho digno e principalmente de ensinar as pessoas a trabalharem, né? Eu tenho na empresa hoje muita gente que não tem estudo, que realmente não teve possibilidade, né, ou a oportunidade de ter um estudo diferenciado, ter alguma coisa além do normal, porque eu estou na periferia de São Paulo, e eu poder ali dar a base, né, para algumas pessoas começarem um desenvolvimento dentro de uma área que é o automobilismo, assim, uma área tão forte, fantástica na parte de preparação, parte de laminação, que hoje a gente não tem pessoas, né, capazes, realmente profissionais para isso, tapeçaria, parte elétrica, enfim, eu tenho tudo dentro de um pequeno espaço para a construção total de um veículo. Então, assim, é muita coisa Sim. que a gente pode oferecer para as pessoas, né, de certa forma, e tentar trazer um pouquinho do que a gente tem, e acho que todos têm que fazer por esse Brasil, né? Assim, a gente vê um povo tão sofrido que às vezes não tem oportunidade, e o que eu tento, o que eu sempre fiz, né, o meu grande sonho sempre realmente foi não ter um negócio pelo negócio, mas ter um negócio para proporcionar para essas pessoas e ter a possibilidade de ajudá-los como eu fui ajudado no começo. Então, isso para mim é fantástico, ter isso e me trazer aqui onde eu estou sentado hoje. Só tenho que agradecer a Deus, você. Eu não vou falar nome das pessoas, porque assim, se eu começar a falar nome e esquecer alguém fica chateado. Mas assim, minha equipe, né, da própria Furlan, hoje assim, eu tenho um time fantástico. Enfim, só tenho que agradecer. E aí, muito então, bom. Agora, entram lá no Furlan Automobile, conheçam a Furlan e também tem a Furlan Racing. Já tem o Instagram da Furlan Racing funcionando? Não, ela está dentro do próprio site da Furlan, ela vai ter ali Então, já dá uma olhadinha nas duas partes aí, conheçam, quiser comprar seu carro, quiser investir, quiser acompanhar eles nas pistas, que em breve tenho certeza que isso vai acontecer, sigam a Furlan, que vai ser sucesso, já é sucesso. Obrigada a vocês, um ótimo domingo para todo mundo e tchau, tchau, até mais. Obrigado, gente. Eu esqueci. Eu posso dar? Do quê? A lembrança da... eu tenho uma lembrança. Premier Racing. Oi, olha, esse aqui é para quando você de manhã for tomar o seu café e lembrar da nossa conversa e saber que a Furlan também participa aí da Premier Racing e da Swain, que é a nossa parceira, onde é transmitido o nosso canal aqui, na Swain Sports. Legal demais. Obrigada. Obrigado de coração, muito bom. Agora sim. Tchau, tchau. Show de bola.